O contexto histórico de Jerusalém na época de Jeremias é fundamental para entender as circunstâncias em que o profeta viveu e profetizou. Jeremias exerceu seu ministério durante um período turbulento da história de Israel, marcado por eventos significativos. Após a morte do rei Salomão, o Reino Unido de Israel foi dividido em 2 reinos: Israel, ao norte, e Judá, ao sul. Jeremias profetizou no reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Jeremias nasceu por volta de 650 a.C. e começou seu ministério profético em torno de 627 a.C., durante o reinado do rei Josias de Judá. Josias é lembrado por suas reformas religiosas que buscavam restaurar a adoração ao Deus de Israel e purificar o Templo de Jerusalém. Apesar das reformas de Josias, a espiritualidade do povo de Judá continuou a declinar. Após a morte de Josias em 609 a.C., a nação enfrentou uma série de reis fracos e tumultos políticos. A influência estrangeira, particularmente do Egito e da Babilônia, também desempenhou um papel importante nesse período. A Babilônia emergiu como uma potência na região, liderada pelo rei Nabucodonosor II. A Babilônia conquistou várias nações vizinhas e expandiu seu império, ameaçando Judá. Jeremias profetizou que Deus usaria a Babilônia como instrumento de punição contra Judá devido à sua desobediência. O templo em Jerusalém era o centro da adoração religiosa em Judá. Após a queda de Jerusalém, muitos habitantes de Judá foram deportados para a Babilônia, incluindo o rei Zedequias. Isso marcou o início do exílio babilônico, que durou várias décadas. O contexto histórico de Jerusalém na época de Jeremias foi caracterizado por instabilidade política, decadência espiritual e a ameaça crescente da Babilônia. A mensagem de Jeremias, enfatizando o arrependimento e a obediência a Deus, foi frequentemente rejeitada, levando à tragédia que ele havia previsto. Seu ministério desempenhou um papel importante em registrar e interpretar esses eventos cruciais na história de Israel. A desobediência do povo de Israel e a decadência espiritual na época de Jeremias são temas importantes na história do Antigo Testamento da Bíblia. Jeremias foi um dos profetas que testemunhou e condenou esses problemas. Jeremias, o profeta, é conhecido por sua juventude quando recebeu sua chamada divina para o ministério profético. Segundo o livro de Jeremias na Bíblia, ele foi escolhido por Deus para ser profeta ainda na sua juventude. Na Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 a 10, encontramos a descrição de como Jeremias foi chamado por Deus. Nesses versículos, Jeremias relata que Deus o chamou ainda na sua juventude. Ora veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Portanto, Jeremias era um jovem quando Deus o escolheu e o comissionou para ser um profeta às nações, apesar de sua inicial hesitação devido à sua juventude e insegurança em falar. Ele desempenharia um papel significativo na história de Israel e Judá, profetizando durante um período de grande tumulto e desobediência espiritual. Durante seu ministério, Jeremias proferiu mensagens que enfatizavam a necessidade de arrependimento e de voltar para Deus. Ele alertou que a desobediência do povo havia provocado a ira divina e que, se não se arrependessem, enfrentariam a destruição e o exílio. Jeremias enfrentou a oposição das autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Muitos sacerdotes e falsos profetas discordavam de suas mensagens e o acusavam de traição.
suas mensagens e visões em um livro que se tornou parte do Antigo Testamento da Bíblia. Seu livro contém não apenas mensagens de julgamento, mas também promessas de restauração para o futuro. Jeremias enfrentou prisões e perseguições devido às suas mensagens impopulares. Ele foi frequentemente ridicularizado e maltratado por suas palavras proféticas. As profecias de Jeremias se cumpriram quando, em 586 a.C., Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônios. O Templo de Salomão foi arrasado, e muitos habitantes de Judá foram levados para o exílio babilônico, como Jeremias havia previsto. Apesar da destruição de Jerusalém, Jeremias continuou a profetizar e oferecer orientação ao remanescente de Judá que permaneceu na terra e no exílio. As zombarias e perseguições eram comuns durante o seu ministério, uma vez que suas palavras confrontavam os líderes religiosos e políticos da época. Jeremias foi preso várias vezes por causa das suas mensagens. Ele era considerado um perturbador da paz e uma ameaça à autoridade. Em uma ocasião, ele foi lançado em um poço lamacento e deixado para morrer, mas foi resgatado por Ebed-Meleque, um etíope que o ajudou. As pessoas zombavam de suas mensagens de julgamento e zombavam das suas advertências, recusando-se a acreditar que a destruição de Jerusalém era iminente. Apesar das zombarias e perseguições que enfrentou, Jeremias manteve sua fidelidade a Deus e continuou a proclamar as mensagens que Deus lhe deu. Suas profecias se cumpriram com a destruição de Jerusalém e o exílio de Judá para a Babilônia, demonstrando a veracidade de suas palavras e sua função como um profeta verdadeiro, embora impopular. Jeremias é um exemplo de coragem e compromisso com a verdade, mesmo quando enfrentou oposição e zombarias. Jeremias profetizou durante um período de grande agitação e crise para o povo de Judá, com a ameaça da Babilônia e a iminente destruição de Jerusalém. No entanto, em meio a essas previsões sombrias, Deus lhe deu uma visão de esperança para o futuro. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, Deus diz a Jeremias: "Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá." Nesta visão, Deus promete uma nova aliança com o seu povo. Uma aliança que não seria como a antiga aliança, que Israel quebrou repetidamente. Essa nova aliança seria escrita no coração das pessoas, permitindo que elas conhecessem o Senhor de forma mais profunda e pessoal. A passagem continua com a promessa de que Deus perdoaria os pecados e não mais se lembraria das iniquidades do povo. A visão do cálice de esperança simboliza a promessa de que, mesmo após o julgamento e o exílio, Deus restauraria e renovaria o relacionamento com o seu povo. Essa visão é um prenúncio do Evangelho do Novo Testamento, enfatizando a importância da fé e da transformação interior. Essa promessa de uma nova aliança e a visão do cálice de esperança são consideradas mensagens proféticas de esperança e restauração, e são frequentemente citadas como um exemplo do amor e da fidelidade de Deus, apesar das circunstâncias difíceis enfrentadas pelo povo de Israel. O relato aonde Jeremias é preso, nós encontramos em Jeremias 38. A perseguição de Jeremias começa quando algumas autoridades o acusavam de enfraquecer a moral do exército e do povo, argumentando que suas palavras minavam a resistência da cidade. Como resultado, Jeremias foi acusado de traição. Jeremias é lançado em um poço lamacento dentro do pátio da guarda real, onde não havia água ou comida, mas apenas lama. Ele é deixado ali para morrer. O oficial Ebed-Meleque, que estava preocupado com a justiça e a compaixão, pede permissão a Zedequias para resgatar Jeremias do poço. Com a permissão do rei, Ebed-Meleque e alguns homens o puxam para fora do poço usando cordas. Jeremias sobrevive à experiência do poço, mas a prisão continuaram, pois Jerusalém estava cercada pelos babilônios. Eventualmente, a cidade caiu para Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, e o rei Zedequias foi capturado. Jeremias foi libertado por ordem de Nabucodonosor e deu a opção de ir para a Babilônia ou permanecer com os remanescentes de Judá.
Esse episódio de perseguição e prisão de Jeremias ilustra a oposição que ele enfrentou por suas mensagens e a resistência às palavras de julgamento que ele proclamava. No entanto, a intervenção de Ebed, Meleque demonstra que havia pessoas que reconheciam a justiça em suas palavras e agiam para proteger o profeta, apesar da hostilidade que ele enfrentava. O momento em que o profeta Jeremias profetiza a queda de Jerusalém e lamenta a cidade que ele tanto amava é uma das cenas mais emocionantes e comoventes do livro de Jeremias na Bíblia. Essa profecia e lamentação podem ser encontradas no livro de Jeremias, capítulo 39, e também no capítulo 52. Jerusalém estava cercada pelo exército babilônico, liderado por Nabucodonosor II. A cidade estava enfrentando fome e sofrimento, mas o rei Zedequias ainda resistia, recusando-se a se render aos babilônios. Jeremias estava em Jerusalém durante esse cerco, mas ele já havia profetizado repetidamente que a cidade seria destruída devido à desobediência do povo de Deus. Quando finalmente ocorreu a queda de Jerusalém, Jeremias estava lá para testemunhar a realização de suas profecias. As forças babilônicas invadiram a cidade, o templo de Salomão foi destruído e muitos habitantes de Judá foram mortos ou levados como cativos. Jeremias, enquanto testemunhava a destruição da cidade que tanto amava, expressou seu lamento e tristeza em uma série de poemas e lamentações. Seu lamento é particularmente notável no capítulo 52 do livro de Jeremias e no livro de Lamentações, que são uma coleção de poemas que refletem sua profunda tristeza. Jeremias descreve o sofrimento do povo, a destruição de Jerusalém e a descamação que ele viu ao seu redor. Ele lamenta a perda do templo e a quebra do relacionamento entre Deus e o seu povo. No entanto, em meio à tristeza, Jeremias também expressa esperança na misericórdia de Deus e na promessa de restauração no futuro. Essa cena é um testemunho da dor e da devoção de Jeremias à sua cidade e ao seu povo, bem como de sua fidelidade a Deus, mesmo que em tempos de grande adversidade. Suas lamentações são uma parte significativa da tradição profética e demonstram a profundidade das emoções e da espiritualidade do profeta. Apesar das muitas profecias de julgamento e lamentações em seu livro, o profeta Jeremias também trouxe mensagens de esperança e fidelidade a Deus. Uma dessas mensagens de esperança pode ser encontrada no livro de Jeremias, capítulo 29, e é uma carta que Jeremias enviou aos cativos exilados na Babilônia. Essa carta é frequentemente citada como uma fonte de encorajamento e esperança para os exilados e todos aqueles que enfrentam tempos difíceis. Durante o exílio na Babilônia, o povo de Judá enfrentou uma situação desesperadora, separado de sua terra natal e do Templo de Jerusalém. Muitos estavam desanimados e desencorajados, e surgiram falsos profetas que proclamavam mensagens otimistas e prometiam retornos rápido a Jerusalém. No entanto, Jeremias, como um verdadeiro profeta de Deus, enviou uma carta aos exilados, transmitindo uma mensagem de esperança e fidelidade a Deus da seguinte forma: porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 20 e 9:11. Jeremias continuou a orientar o povo a viver fielmente na Babilônia, a buscar o bem-estar da cidade em que foram exilados e a orar a Deus por ela. Ele também profetizou que o exílio teria um fim após 70 anos e que Deus traria o povo de volta à sua terra. Essa mensagem de esperança de Jeremias demonstra a fidelidade do profeta a Deus e sua preocupação com o bem-estar espiritual do povo, mesmo em meio ao exílio e ao sofrimento. Essa passagem continua a ser uma fonte de consolo e inspiração para pessoas em momentos de adversidade, enfatizando a promessa de um futuro e uma esperança, mesmo em tempos difíceis. Em resumo, a história de Jeremias nos ensina lições de fidelidade, esperança, compaixão e confiança em Deus, que são relevantes para os desafios e questões morais que enfrentamos nos dias de hoje.
Ela nos encoraja a viver de acordo com os princípios éticos e morais e a permanecer fiéis à nossa fé, independentemente das circunstâncias. Espero que tenham gostado desse vídeo. Abençoe vidas compartilhando ele. Muitas pessoas são abençoadas com uma simples mensagem que pode mudar tudo. Se você não é inscrito, se inscreva para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Deus abençoe.